Olá, gente. Boa noite. Vamos para a nossa live de hoje, que vai falar sobre um assunto bem polêmico para muita gente, né? Estou esperando vocês entrarem, porque quando a gente fala sobre assuntos como esse, né? Viagem astral, o que acontece quando a gente dorme, né? O que acontece, para onde a gente vai, por que isso acontece, ou isso acontece realmente, né? Então, são muitas questões envolvidas. Tem alguma coisa a ver com fé, com religião, é um fenômeno físico, é um fenômeno energético, né? Todo mundo tem, ninguém tem, só alguns especiais. Então, são muitas perguntas que a gente gostaria aqui de ver respondida pelo nosso entrevistado de hoje, que é o Wagner Deloy Borges, que trabalha com isso, pesquisa isso já desde a adolescência. E ele vai explicar para a gente por que ele pesquisa isso desde a adolescência, né? Porque esses fenômenos físicos, às vezes, têm algumas explicações que a gente não entende, outras que a gente quer entender e quer até seguir. Mas vamos ver então o que ele está falando, né? Estou vendo aqui que já está entrando muita gente aqui. E esse assunto, então, tem gente que acha que isso é muito ligado à religião, mas a gente sabe que culturas orientais entendem essa forma de que a alma às vezes sai do corpo, o espírito sai, ou é energia. Enfim, vamos saber aqui com o Wagner, que escreveu 14 livros, gente. Ele escreveu 14 livros sobre essa temática. Então, e ele tem um programa de rádio que ele já faz há muitos anos, acho que tem mais de 10 anos, ou bem mais, vou perguntar a ele, que ele faz sobre essa temática. Ele também colaborou e colabora com revistas tipo Sexto Sentido, UFO, então ele tem assim uma bagagem muito grande nisso tudo. Então eu vou agora chamar o Wagner, que já está aqui, já me mandou um recado, que está aqui esperando. Vou chamar aqui o Wagner. Vamos aguardar a entrada dele. Tá bom? Tô chamando aqui, ó, vai entrar. Quando aparece essa tarjinha branca assim, a gente sabe que está sendo chamado. Então, vamos aguardar. Tô vendo muita gente aqui que já entrou. Lela Gasparini, quase 20 anos de rádio, Márcia. Ah, é, Lela? Valéria, obrigada. Né? Então, estou esperando a entrada dele aqui. Então, 20 anos de rádio é muita coisa falando sobre isso, né? Então, vamos ver por que ele ainda não conseguiu entrar. Estou aguardando aqui. Chamei já. Ele não está entrando por alguma razão. Marcelo Madureira também está aqui. Obrigada, Cibele. Está dizendo que adora as lives. Obrigada. Ah, de Belo Horizonte, que ótimo. Que bom saber. Agora vamos ver se ele não conseguiu entrar, gente. Olha só, hein? Gente, começa essa história aqui. De novo. Chamando ele. Você sabe, gente, que eu faço uma checagem aqui da minha internet sempre antes de entrar e tá super bombando aqui. Opa, de Salvador também, tudo bem? Olá, Márcia. Oi, Wagner. Eu já Tudo bom? estava aqui preocupada. Será que ele não vai entrar? Será que a Tudo energia bom não com está você? deixando? A conexão hoje está meio instável da internet, muita gente acessando. Ah, pois é. Mas que bom, né? Isso é ótimo. Eu até depois eu vou tirar esses comentários todos que ficam em cima de você, mas eu vou deixar um pouquinho que as pessoas gostam de dar um alô, né? Que estão aqui, né? Agora, Wagner, eu estava falando que você pesquisa isso há muitos anos, desde a sua adolescência, né? Essa história do que acontece quando a gente dorme e esse fenômeno, né? De sair fora do corpo, né? Eu queria que você explicasse primeiro por que você começou a fazer isso, né? O que você sentiu para você te levar a essa pesquisa? Tá. Eu tinha 15 anos, eu sou carioca, embora eu more em São Paulo. Um adolescente normal, Márcia. Ia à praia, jogava futebol, trabalhava no centro do Rio, na Rua da Lapa, no escritório, fazia o colegial à noite. E uma noite, quando eu tinha 15 anos, eu deitei para dormir normalmente. Quando eu despertei o susto, Márcia,
eu estava bem alto, por cima da Baía de Guanabara, no ar, como se eu fosse um ser espiritual incorpóreo. Eu via o Pão de Açúcar, a Enseada de Botafogo, de um ponto de vista bem alto. A sensação, eu estava mais vivo do que nunca tinha sentido. Uma sensação de liberdade e de flutuação. Porque quando ocorre uma experiência dessa, o chamado corpo sutil, o corpo espiritual, não é afetado pela gravidade. Portanto, a pessoa tem a sensação de flutuar para fora. Então, eu olhando do alto, totalmente lúcido como eu estou aqui, Márcia, eu falava assim, isso só pode ser um sonho. Mas aí eu me questionava e dizia assim, mas como que é sonho se eu estou dormindo? E como é que eu estou acordado se eu estou dormindo? E cadê a cama? Quer Ou dizer, seja, eu tinha um questionamento. a mente conversava com você. Exatamente. Debatia. E aí a sensação de liberdade era muito grande e eu me sentia assim totalmente energizado, como se subisse ondas de energia da Enseada de Botafogo e me atravessasse. De repente, eu tomei uma fisgada atrás, como se fosse um repuxão, e me senti caindo de alta altura, mas mais veloz que o pensamento, eu caí dentro do meu corpo, aquela sensação de solavanco, e ao despertar eu não conseguia me mexer. Uma sensação clássica que muita gente tem, de acordar, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, e eu naquela paralisia recuperei o movimento. Eu não tinha dúvida do que tinha acontecido, mas eu não sabia explicar. Eu tinha 15 anos, Márcia, no Rio de Janeiro. Agora, o tempo foi passando. Wagner, mas como é que a pessoa pode saber que aquilo não foi uma ilusão, né? Vamos dizer assim, não, eu sonhei, foi um pesadelo e acordei aqui na cama. Por causa do nível de lucidez que eu tinha, que era igualzinho esse que eu tenho aqui agora. Isso é diferente de quando você está inconsciente ou fantasiando. Eu estava muito lúcido. O que aconteceu? Com o passar dos dias, esse tipo de experiência começou a acontecer, a revelia, mas eu não sabia o que era. Né? Na época não tinha literatura sobre o assunto. E eu comecei a experimentar um grupo de sintomas que ninguém me explicava. Eu acordava paralisado, eu tinha aquela sensação de falsa queda no início do sono. Você está dormindo e de repente tem um solavanco. Mas eu tinha a sensação... isso é muito comum, né? E a sensação de estufar, parecendo que eu estava crescendo, dilatando, e um conjunto de vibrações que às vezes me pegava, eu não sabia o que era. Eu levei um ano para descobrir que isso era um fenômeno que desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, chamavam de viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo e muitos nomes que foram surgindo ao longo dos milênios. Eu comecei a estudar o que tinha na época, livros espíritas, ocultistas, teosóficos, eu lia de tudo, eu sempre li, tive a mente muito aberta. E eu comecei a tentar organizar a experiência. Já que acontecia de forma espontânea, eu comecei a organizar. Uma noite, quando eu já estava com 16 anos, eu acordei paralisado, Márcia. Não conseguia me mexer, tentei gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, não conseguia abrir os olhos, totalmente paralisado. Aí eu comecei a pensar besteira, Márcia. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, ninguém vai perceber que eu estou vivo dentro do corpo paralisado, vão me enterrar vivo, aquele monte de tranqueira na mente, né? Um adolescente. Aí eu lutava para me mexer, não conseguia. Quando eu percebi que não conseguiria me mexer, eu me lembro que eu fiz uma prece, você imagina, Márcia, a prece tinha um garoto de 16 anos. A prece era assim, meu Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu trabalho de dia, estudo de noite, tentando passar por uma pessoa boazinha, que eu achei que era a hora da morte. E eu fiquei esperando acontecer sei lá o quê. De repente, para minha surpresa, uma sensação de flutuação, eu me vi por sobre o meu corpo humano, com o chamado corpo sutil, olhei para baixo e pela primeira vez eu vi o meu corpo sem eu estar dentro. Mas isso também deve ser assustador, né? Me deu um susto, eu pulei para dentro do corpo imediatamente. Então, a partir dessa noite, todas as vezes ao longo desses anos todos, eu estou para fazer 60 anos, todas as vezes que eu acordo paralisado, eu não tento me mexer, relaxo e espero a minha aura estufar e eu flutuo para fora do corpo usando essa paralisia. Espera um instantinho. Vamos falar aqui, Wagner. Quer dizer, a pessoa que tem essa sensação, tem muita gente que dizendo assim, eu já tive isso, eu tenho essas coisas, aqui várias pessoas entraram. Quer dizer, tirando qualquer parte que seja assim de fé, de espiritualidade, isso é uma questão o quê? De energia, sem falar em religião. Isso é apenas energia?
Sei, porque todo ser humano tem um conjunto de potenciais, né, Márcia? Todos nós, esses potenciais de pensar, sentir, eles independem de raça, sexo, cultura, são potenciais psíquicos humanos. Acontece que tem um conjunto de potenciais que a gente não usa. A gente sabe que não usa totalmente o potencial cerebral. Então, dentro de nós, tem alguns potenciais adormecidos. Às vezes, espontaneamente, um desses potenciais emerge. Pode ser a telepatia, a clarividência, a experiência fora do corpo. É claro que se a pessoa estiver dentro de um contexto religioso, vai haver uma tentativa de interpretar aquilo sob esse prisma. Se a pessoa não está ligada a nada, ela vai tentar interpretar isso de forma humana, que era justamente o meu caso. E como eu lia de tudo, de várias áreas, eu somava todas as informações que eu tinha e fui fazendo o meu caminho, que não era o caminho de ninguém, era o jeito que eu tinha de entender, e essas experiências foram se aprofundando, eu comecei a me especializar muito nisso, e aí, com o passar dos anos, eu formei uma biblioteca enorme, gastei muito dinheiro comprando livro de fora, Márcia, para tentar entender. Hoje eu tenho uma visão de conjunto sobre isso daí. Lá no meu programa na Rádio Mundial, já estou há 20 anos no ar, onde eu falo, o programa chama Viagem Espiritual. Você imagina ao longo desses anos todos, quantas pessoas me narraram saídas do corpo, paralisias. Essas paralisias são chamadas na medicina de paralisia noturna. Acontece com todo mundo. Isso não tem religião, não tem sexo. Simplesmente é humano. A interpretação desses fenômenos é que pode variar de pessoa para pessoa. E aí você vai para alguma religião onde isso é tratado de uma forma espiritual e não energética, certo? Depende da religião. Se você, por exemplo, se você tiver uma saída do corpo e, por exemplo, estiver dentro de um grupo espírita, ou de um grupo de umbanda, ou de um grupo de ocultismo ou teosofia, aquilo é estudado ali também da maneira dali. Mas se você estiver num grupo religioso mais ortodoxo, cristão, você sabe, a resposta padrão, quando não se entende algo, chega alguém e fala assim, é o diabo que está te pegando durante o sono. Eu escutei isso da minha mãe, que era evangélica. Meu pai era materialista e minha mãe era católica. E era uma discussão em casa, porque ninguém se entendia. Quando eu comecei a contar as saídas do corpo, foi uma loucura. A minha mãe dizia que eu estava com o diabo, a minha avó também, e meu pai dizia que eu estava maluco. Você tem uma ideia, não tinha ninguém para conversar. Né? É muito confuso, até porque as pessoas tendem a rejeitar esse tipo de experiência como uma coisa normal. Isso sempre tem uma áurea de sobrenatural. Então é normal que as pessoas tenham que dar uma explicação direta sobre isso, né? Agora, falando... Foi por isso? Oi? Foi por isso que eu optei, Márcia, esses anos todos, por dar uma interpretação mais natural, para tirar o sobrenatural e mostrar que isso é mais normal do que se imaginava. Então, a abordagem humana mais aberta, ela é a melhor, porque ela é natural, ela tira o rótulo da escuridão daquilo e fala assim, ó, isto é possível, e é possível muito mais, porque cada um de nós tem potenciais incríveis. Agora, Wagner, por que isso acontece? O que acontece com a gente para que esse tipo de ação, que é uma ação incontrolável, inconsciente, né? Porque é independente de você querer ou não fazer, por que isso acontece? Bom, vamos lá. Essas experiências acontecem, Márcia, normalmente em estados alterados da consciência. Por exemplo, uma pessoa meditando ou orando, quietinha no cantinho dela, o padrão de ondas cerebrais dela relaxa. E o metabolismo também fica mais calmo. Mas, quando ela vai dormir, ela se permite muitas horas de relaxamento e o padrão de ondas cerebrais desce bastante e o padrão cardiorrespiratório relaxa. Então, vamos dizer que durante o sono, principalmente, o campo energético está mais frouxo, porque o metabolismo está mais baixo. Neste momento, o campo energético pode dilatar um pouquinho, levando a sensação da pessoa estar flutuando por sobre o corpo. Então, por exemplo, agora na vigília, eu e você, nós não podemos ir lá fora do corpo e voltar e deixar o corpo aqui falando, né? Teria que haver uma condição de deitar, relaxar, semelhante ao do sono, para que haja a soltura energética. Então, 99% dos relatos de saída do corpo, na literatura internacional do tema, rola durante o sono, mas separando 1% para estados alterados de consciência, como uma meditação, um momento de prece, um transe anímico ou mediúnico. Então, essas experiências tendem a ocorrer fora do padrão da vigília e do sono normal. Entretanto, a maioria das pessoas ou está na vigília ou está no sono. Então, as pessoas não conseguem fechar os olhos, mas
para meditar, para ficar quietinha sem dormir. Se elas conseguissem fazer isso, a maioria da população, um monte de gente experimentaria essas sensações. Pois é, mas o que benefício traz saber dessa experiência e viver essa experiência? Bom, primeiro que uma experiência dessa acontecendo espontaneamente, ela rola com muita gente, e se a pessoa não tiver informação, ela pira, porque ela não sabe o que está rolando. Então, primeiro, o autoconhecimento disso. Segundo, ao se perceber fora do corpo, Márcia, claramente você percebe que você não é somente o corpo. Você é uma consciência que pensa, que sente, independentemente da matéria. Isso leva você a pensar que você pode existir independentemente do corpo. Então, forçosamente, a gente entra num terreno espiritual, porque estando fora, você está percebendo que você não é apenas a matéria. E a outra possibilidade, que no meu caso eu fui muito feliz com isso, a percepção de pessoas que tinham morrido aqui, Márcia, e que são percebidas nessa experiência, também com seus corpos espirituais vivas. Isso te tira o medo, aquela coisa escura da ideia da morte, e traz uma ideia de mortalidade da consciência mais arejada, não religiosa. Tipo, alguém que você ama foi embora. Daqui a um mês você sai do corpo e dá um abraço nela, na sua frente. Ela está viva num corpo sutil. É a mesma pessoa, só fora do corpo. Então isso remonta a matar o grande medo de todo mundo, que é o medo da finitude, o medo da morte. E numa época dessa de pandemia e tanta gente indo embora, é uma ótima coisa falar que a vida continua. Isto não tem nada a ver com religião X ou Y, é o potencial de todos nós. Centelhas divinas num corpo, um dia a centelha divina sai, continua vivo, o corpo fica. Só que durante o sono, a gente experimenta uma amostra grátis, Márcia, desse mundo espiritual pela saída. Agora, Wagner, quando você fala que o corpo sutil de quem já partiu continua, isso não fica meio confuso, porque a gente imagina que a pessoa, quando parte, ela vai para algum outro lugar, né? Ela vai para um outro lugar. E não seria um lugar acessível se você sai nessa viagem astral e vai encontrar todo mundo. Aí é que tá, Márcia. Quando uma pessoa sai do corpo de vez pela morte, ela tem um campo energético. É isso que eu estou chamando de corpo sutil. Todo mundo tem. Já existe aqui agora. Na hora que sai, ficou o corpo, esse campo sutil está fora. Esse campo sutil é atraído espiritualmente para planos extrafísicos, vamos chamar de mundo espiritual, se assim quiser, e ali essas entidades existem enquanto pessoas como a gente existe aqui, nos chamados planos sutis. O problema é que cada religião reveste essa ideia de vida após a morte com seus conceitos. E num planeta com tanta cultura, cada religião fala uma coisa. A saída do corpo permite perceber que todo mundo está vivo em outro plano, tocando a vida em níveis diferentes, mas todas elas vivas. Eu, nas saídas do corpo, nunca vi um paraíso com um anjo tocando harpa e não vi inferno nenhum. Eu vi pessoas em meio a ambientes plasmados espiritualmente, pessoas que pensavam, sentiam, evoluíam, davam um abraço e falavam assim, faz o bem, ajuda quem você puder, não existe morte, a morte não quebra o amor, e a gente pode se ligar. E através da saída do corpo, desde o momento que o corpo ficou, você entra nesse nível espiritual, e aí é possível um contato. Olha, a gente já viu isso muito em filme, né, Wagner? Sim. Tem até um filme muito famoso, O Céu Existe, de um pastor protestante no interior dos Estados Unidos, sim, cujo filho quase morre, tem uma experiência, um problema de saúde gravíssimo, e ele encontra com o avô e diz para o pai, isso é uma história real, né, desse pastor, e diz para o pai que o avô não era aquela figura que ele mostrava na fotografia, era jovem, ele estava lá e conversava que ele tinha visto Jesus. Quer dizer, isso é uma coisa que, né, nesse filme, que é uma história real, criou um impacto na comunidade muito grande, porque as pessoas não acreditavam que o céu existisse, vamos dizer assim. Né? Sim, então, e outra coisa, Márcia. Oi? Outra coisa, esse relato de que o avô estava rejuvenescido, eu vi muito isso. Uma pessoa está bem, a energia dela extravasa pelo rosto. Uma pessoa pode ter muita idade, Márcia, e pode ter um rosto irradiante, uma visão irradiante. Alguém pode estar muito jovem e ter a atmosfera do rosto apagada. Isso fora do corpo aparece muito mais. Então, se a pessoa está bem, ela parece remoçada, né? Bem mais jovem do que quando ela morreu, que é o relato do menino. O menino teve uma EQM, uma experiência de quase morte. Muita gente tem essas experiências. A literatura sobre isso hoje é muito vasta. E nos Estados Unidos, de anos para cá, se fala muito nisso, porque antes se imaginava
que eram experiências que aconteciam com poucas pessoas. Mas à medida que a internet surgiu e a comunicação ficou mais rápida, muita gente começou a falar nisso, e aí é o que eu te falei, o tema começou a ficar de uma forma mais natural, até a gente está falando nele aqui hoje. Olha, mas eu já pesquisei muito isso, porque tem histórias de uma grande artista plástica chamada Akiane, que é uma menina que começou a pintar aos 13 anos de idade, não sei se você deve conhecer, e ela pintou Jesus, ela pinta o mundo espiritual, entre aspas, né, que ela vê quando ela está assim, que ela acha que ela viaja para ver aqueles mundos. E eu fiquei pesquisando isso, e vi muito sobre isso, essas experiências. Inclusive dessas experiências de quase morte, que as pessoas estão num tubo e que vão passar ou não para o outro lado, que existe vamos dizer assim, uma cerimônia de passagem, se você quiser ir ou não. Você, com a sua experiência de viagens, você viu já essas situações? Sim. Inclusive, eu tenho alunos que passaram por essas situações. A pessoa, Márcia, tem uma parada cardiorrespiratória. O cérebro ainda não está morto. Então, o profissional de saúde pode ativar o metabolismo antes que o cérebro morra. Acontece que quando o metabolismo para nesse instante, o campo energético se solta e a pessoa sai do corpo. Então, durante uma parada cardiorrespiratória de alguns minutos, antes que o médico ative e puxe ela de volta, muita gente tem saídas do corpo. Isso é chamado internacionalmente de experiências de quase morte. Então, muita gente, na hora dessa passagem, narra passar por dentro de um túnel de luz, que na verdade é uma passagem entre planos, né? Você entra ali e já sai no chamado plano celeste, aparece um ser de luz e fala assim, volta que não é tua hora, ou você quer vir ou quer ficar. Então isso é chamado de experiência de quase morte, tá? A saída do corpo que a gente tem durante o sono é semelhante a essa, mas sem o problema do coração estar parado. O metabolismo está normal durante o sono, mas são experiências semelhantes. E o que acontece, Márcia, na hora que a pessoa sai, nessas EQMs, varia o que ela vai ver. Por exemplo, um ocidental vai tender a localizar o ser de luz como Jesus. Entretanto, relatos desse mesmo tipo de experiência na Índia, as pessoas veem o Krishna. Então, isto muda de acordo com o que a pessoa tem dentro dela. Então, seres de luz se aproximam e, na visão da pessoa, ela vai relacionar com o ser mais alto daquilo que ela mais ama. E vai voltar e falar, vi tal ser. Mas o que chama atenção? De que ela está vendo alguém que não é do plano físico, e sim do mundo espiritual, mostrando que há existência de algo sem a matéria. Pois é, e essa visão, de acordo com a sua cultura, tem que ser uma coisa tranquilizadora, né? Então, exatamente, quando você reconhece alguém que você tem uma devoção, aquilo te tranquiliza. Agora, Wagner, você falou uma coisa muito interessante de dizer que essa experiência de quase morte é semelhante a essa experiência de quando você sai do corpo quando dorme. Isso deve também trazer muito medo para quem está vivendo essa experiência. Porque se é uma coisa semelhante, é uma coisa assim de partida também, né? É o seguinte, o semelhante é a saída do corpo em ambos os casos, mas durante o sono não há perigo de morte, é o sono normal, apenas o campo energético está aberto. Na experiência de quase morte é durante uma parada cardíaca. Ambas as saídas são saídas. A diferença é que uma está numa condição alterada e a outra está numa condição normal de você estar dormindo durante o sono, então não tem esse risco. E é claro, muita gente sem informação ao longo dos anos ficou perguntando se isso seria perigoso e se a pessoa não poderia morrer. Márcia, se as pessoas morressem por experiência fora do corpo, não haveria literatura sobre saída do corpo, porque ninguém teria voltado para escrever nada. Eu já teria morrido há muito tempo também. Mas é porque eu estou lidando disso como uma forma assim das pessoas entenderem que não existe esse perigo, mas é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo. Quantas vezes a gente ouve? Ela tem medo de morrer dormindo. Ela tem medo de que ela vai dormir e depois não acorde mais, né? E tem aquela história também, que eu já ouvi várias vezes e li, sobre o tal cordão de prata que segura a pessoa. Sim. E aí, então, o que tem a ver com esse cordão de prata? Aqui. Vou te mostrar. O Márcio, o seu livro não chegou pelo correio, não? Não chegou meu livro, Wagner. Fiquei Olha, que pena, Márcio. Eu mandei, ele vai acabar chegando aí. Mostra a capa. Isso é o livro Viagem Espiritual. Olha, entre o campo espiritual e o humano tem um elo energético. Você está vendo aqui, Márcio, azulado? Estou vendo. À medida que o corpo astral vai subindo, né? Olha só.
esse elo vai se soltando. Então, os antigos ocultistas, por metáfora, chamaram esse feixe de energia de cordão de prata, que não é uma corda nem de prata, né? Mas um feixe de energia que brilha como a prata. E daí o nome antigo que vem do Eclesiastes da Bíblia, capítulo 12, versículos 6 e 7, a expressão cordão de prata. Então, é um elo energético que interliga o espírito à matéria durante a saída. Na morte, esse elo não existe, porque a pessoa não vai voltar. Então, por isso, a segurança da experiência da pessoa sempre retornar. Que pena que não chegou, Márcio. Não chegou, tem mas 60 chegar, vou ler, vou te imagens coloridas Agora, Wagner, sobre essas saídas. Teve uma pessoa aqui que perguntou o seguinte, e tem perigo da pessoa não querer voltar? Não, pelo seguinte, enquanto a pessoa está fora do corpo, Márcia, o corpo dela está repousando, né? À medida que os ciclos do sono se sucedem, o metabolismo dela vai subindo. Quando o metabolismo sobe, esse cordão de prata, esse feixe, puxa a pessoa para dentro do corpo, independentemente da vontade dela. Muitas vezes, em experiências que eu tive, eu gostaria de ficar lá. Sempre era puxado por esse conduto. Tipo assim, Deus obriga a gente a ficar aqui até o momento final que ele decidir que a gente deve ficar. Porque se fosse para escapar, a gente já tinha se mandado há muito tempo, mas não há essa possibilidade, não. A gente só vai na hora que tem que ir. E as pessoas que tomam remédio para dormir, elas ficam impedidas de ter essa experiência? Não, mas dificulta um pouco por dois fatos. Primeiro, o remédio pode alterar o metabolismo dela, seja acelerando, seja relaxando. Se relaxar muito, prejudica a memória da experiência. A pessoa tem a experiência, retorna e apaga, de manhã não vai lembrar nada. E se o remédio acelera o metabolismo, dificulta o relaxamento e causaria a saída. Então, alguns remédios podem atrapalhar por esses dois motivos que eu estou falando. Tá. E com as pessoas que têm sonhos recorrentes? Como se fosse... Às vezes a pessoa tem um sonho, Wagner, e acorda e depois volta e diz, não, agora eu quero continuar o sonho. Continua o sonho. Como é que é essa explicação disso? Chama-se sonho recorrente mesmo, né? Eu costumo brincar, mas é assim, você teve a primeira parte, acordou. Aí vai no banheiro tomar água, volta, vai dormir, vem a parte 2, o regresso. Aí você dorme, volta, vem a parte 3, a missão. Então são sonhos recorrentes que têm várias causas. Sejam causas, às vezes, da infância ou de anos atrás, que a mente da gente está ligada de alguma forma inconsciente. Sejam aqueles sonhos de coisas que a gente vê durante o sono e o cérebro não registra e fica recorrente. E entra uma outra possibilidade, né? Que são sonhos relativos a vidas passadas, que aí já seria uma outra questão de memórias de vidas passadas que emergem do inconsciente e se misturam durante o sono normal no cérebro. Tipo assim, os sonhos recorrentes são pequenos recortes de vivências de vidas anteriores, mas isso é uma possibilidade, né? Mas é que essa questão toda de vidas passadas é muito polêmica, né, o Wagner? Porque tem pessoas que dizem, não, você tem no seu DNA na sua carga genética, tantas lembranças, que você não pode imaginar que sejam só suas, porque vem ancestralmente para você, né? Isso pode acontecer. Só que na experiência fora do corpo, a coisa muda, Márcia, porque estando fora do corpo, a carga genética está no corpo. E fora do corpo, você lembra de coisas que não são dessa vida. Ou seja, dá um outro aspecto. A carga genética não está lá no corpo. Você está fora do corpo e tem memórias recorrentes de vivências anteriores. Claro que você não tem como comprovar isso. A gente não tem como comprovar tudo isso, mas existe uma discussão muito interessante que é o que é a mente e o que é o espírito, né? Porque o espírito, a nossa alma imortal seria uma coisa, mas a nossa mente é produzida dentro do nosso cérebro, né? Sim. Essa é uma discussão muito difícil de se chegar a uma conclusão, né? Mas para você, só que essa discussão, para mim, é o seguinte, para mim, nós não nascemos, nós já vivíamos antes espiritualmente, mas o nascimento propiciou a gente entrar no corpo. Se a gente entrou no corpo e estava vivo antes, a gente não nasceu, a gente entrou. Um dia, quando o corpo morre, a gente sai. Então, tecnicamente, a consciência não é a mente. Ela entra, usa o cérebro, usa o corpo e um dia sai. Então, nesta visão espiritual da saída do corpo, o pensamento não é produzido pelo cérebro, é produzido pela consciência que usa o cérebro. E quando a consciência está fora, o cérebro não está participando. E a pessoa tem um nível de consciência fora do corpo. É muito interessante isso, né? Porque o Wagner, isso tudo são estudos, mas quando a gente olha para a comprovação científica é mais complicado, né?
Mas você Sim, mas tem essa por quê? experiência de vida, que é algo Sim. diferente. Você experimentou É que, isso? veja, Hã? a nossa ciência, ela é maravilhosa. Por causa da ciência, a gente erradicou várias doenças. A humanidade progrediu muito. A ciência é uma bênção para nós. Mas a ciência dos homens, como ela é no nível atual, ela não conseguiu mapear a consciência da gente. A nossa ciência não melhorou a qualidade emocional, porque nada entende de emoção. Então, nós estamos engatinhando. Quando se fala ciência, para domínio do meio externo, a ciência é maravilhosa. Para estudos do meio interno, a ciência não tem cabedal e nem tempo ainda disso. Acredito que no futuro a ciência humana vai desenvolver estudos dessa área. Então não há como você mensurar uma consciência, uma presença espiritual utilizando os métodos de hoje. Eventualmente sim. Então aqueles que têm uma vivência pessoal não tem uma dúvida disso, mas não tem como comprovar tecnicamente para outra Pois pessoa é. esse tipo de vivência. Mas se a pessoa tem, sabe, e está tranquila com isso muda a visão dela na forma como ela olha a vida. Aliás, muitas pessoas aqui estavam falando que tiveram essas experiências, né? De saída do corpo. Aqui, várias pessoas que entraram falaram. E aí fica uma questão que eu me pergunto: a pessoa sai para ir aonde? É um desejo Tá? dela para ir para algum lugar? Ela não tem esse lugar que ela vai, ela é uma coisa, sabe, aleatória. Para onde vai? São várias possibilidades, Márcia. Semelhante atrai semelhante. Então, aquilo que a pessoa dorme pensando, ou desejando, ou durante o dia só fica pensando naquilo, se durante o sono ela tiver uma experiência fora do corpo, aquele desejo embutido vai levá-la na direção daquilo. Então, 90% das pessoas que têm saídas do corpo se vê no meio ambiente humano aqui. Vamos chamar o astral do mundo. Ela não está no plano espiritual. Ela vai ver o corpo dela deitado, vai ver uma pessoa na rua, mas ela não interage. Ela está aleatória em relação ao que ela pensou. Mas algumas pessoas que dormem pensando no infinito, na magnitude da vida, sabe, na expansão da consciência, num poder maior e em algo além do que o ser humano é, a tendência dessas pessoas é irem a planos mais altos, você vai chamar, por exemplo, de mundo celeste, com configurações energéticas superiores que nada tem a ver com a limitação das formas aqui. Então, muita gente sai e se vê no aqui e agora, Márcia, zanzando, sem destino, porque ela já não tem foco na vigília. Mas algumas poucas conseguem emergir e acessar o chamado mundo espiritual, mas também isso não vai ser à toa. Tipo assim, Márcia, deixa eu dar uma idinha no céu e voltar. Não é assim, não. Existem leis da natureza, sintonia energética, e para buscar um plano mais alto, a pessoa já tem que ter algo alto na mente e no coração para se correlacionar. Não adianta só desejo ou técnica. Precisa alma, sentimento, amor, para poder permear o conhecimento com algo melhor, para que essa experiência melhore a pessoa enquanto ser humano. Pois é, isso eu também queria te falar o seguinte, você estava falando, estava pensando o seguinte, existe alguma coisa de mérito para você poder acessar planos superiores? Porque você falou, tem que ter alguma coisa dentro da cabeça. Quer dizer, eu fico imaginando, por que que uma pessoa iria acessar planos superiores, né? E por que que Exatamente. outra É, jamais conseguiria? exato. Né? É que a palavra mérito, dependendo do contexto, ela tem maneiras diferentes de ver. Para alguém chega e fala assim, estou esperando Propósito, o meu mérito. vamos dizer, um Eu estou propósito, esperando o tem meu um mérito. propósito. Só que às vezes a pessoa espera um propósito com arrogância, e a arrogância não traz mérito. Tipo assim, eu sou o bonzão, estou esperando o céu me buscar. Veja a Não, isso arrogância aí aqui. não Não vai existe. conseguir nada. Simplesmente o que a pessoa é enquanto consciência, o que ela pensa, o que ela sente, gera energia nela. Essa energia afiniza ela com planos mais altos. Agora veja, Márcia, nós todos somos uma mistura de qualidades e defeitos. A gente está Claro. lutando para melhorar a qualidade, todos nós. As pessoas que buscam uma melhor qualidade, que não é ser superior a ninguém, mas é melhorar por dentro, Como ser essas humano. pessoas têm, não vou dizer mérito, mas têm uma sintonia melhor para poder acessar algo maior, e seres de luz podem ajudá-la, porque vibram na mesma frequência. Agora, alguém cheio de coisa egoísta ou com desejo negativo para algo, não tem como acessar algo elevado. Ela vai acessar, vamos dizer, o inferno que ela carrega dentro é o que ela vai encontrar fora. E o céu que cada um carrega é o que vai encontrar fora. Isso aí fica uma imagem muito realista, né? E muito Sim, importante sim. da gente entender que a gente vai alçar voos naquilo que a gente tem dentro da gente, né? Exatamente, mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora,
Porque a gente falando assim, a gente fala assim do espírito, eu já li algumas coisas, fala assim, é o perispírito, é o corpo astral. Quantos corpos energéticos a gente teria? Na verdade, Márcia, é uma confusão pelo seguinte: cada doutrina chama o chamado campo sutil por um nome diferente, Pois é. porque dependendo da época e da cultura vigente, surgiram um nome diferente. Então, por exemplo, o primeiro nome no Ocidente é tirado da Bíblia, do Paulo de Tarso. É Coríntios 1, capítulo 15, versículo 40. O Paulo de Tarso fala assim: se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Então, a expressão corpo espiritual é bíblica. As pessoas podem conferir. Posteriormente, os ocultistas criaram a expressão corpo astral. A palavra astral do latim astrum, estelar, significando que não é o corpo físico. Então, corpo astral é sinônimo de corpo espiritual. O espiritismo, com Allan Kardec, no século XIX, cunhou a expressão perispírito. Peri é envoltório, película. Você compra algo e fala assim, embrulha para mim, quer dizer, passa um peri, um envoltório. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito, ou seja, corpo espiritual. Já no Oriente, surgiram aquelas expressões, energia é ti, é prana. Então, cada cultura foi nomeando de uma forma diferente. Isto causou uma certa confusão. Corpo astral, perispírito, corpo espiritual, psicossoma, tudo a mesma coisa com nome diferente. Eu gosto muito de chamar de corpo de luz, porque dá uma sensação de algo mais sutil. Né? Além disso, a gente tem uma espécie de campo mental que os ocultistas chamaram de corpo mental, os conscienciologistas chamam de mental soma, a parte pensante. O ser humano ele tem várias características. Para cada característica dessa tem uma camada energética. Foram essas camadas que os antigos chamavam de corpos. E por não explicar direito, causou confusão. Por isso que a visão de conjunto, Márcia, permite comparar e achar uma unidade no meio desse bolo todo de coisas. Muito boa essa sua explicação, hein, Wagner? Porque as pessoas realmente misturam todas as coisas. E eu estou me lembrando que há uns 20 anos atrás, talvez até mais, lembra de um russo que fez uma máquina fotográfica que captava a sua áurea? Lembra disso? Killian. Isso. E isso, então, o que é? É a nossa fonte de energia? É a própria energia humana que ele captava? É sim, você falou certo, é energia humana. O corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada, segundo a própria ciência. Então, quanto mais condensada, você chama matéria. Quanto mais sutil, você fala luz. Mas desde a luz até a matéria, tudo é forma de energia. Então, o corpo humano é também um campo energético, e ele emana um padrão elétrico para fora que forma uma aura. Então, a máquina Kirlian fotografa a aura do corpo. Mas os nossos pensamentos e as nossas emoções emanam energias mais sutis que a Kirlian não pega, que seria a parte pensante e emocional. Mas essa se reflete no corpo. Então, olhando a aura do corpo, você calcula o que a pessoa está pensando e sentindo dentro desse corpo. Quer dizer, isso tem uma mudança de cor? Sim. Na verdade, as pessoas falam assim, qual é a cor da minha aura? Aí eu falo assim, calcula a cor do que você está pensando, que você vai imaginar qual é a cor evocada. Então, pensamentos elevados, brilhantes, cores maiores, violeta, índigo, azul. Pensamentos atrapalhados, cores cinzentas, amarronzadas. Coisas muito emocionais carregadas, vermelho, laranja, inteligência amarela. Então, desde o passado, lá na velha Índia, já se tinha estudo dessas cores, né? Depois, no Ocidente, ao longo do tempo, ocultistas foram trabalhando, o pessoal da cromoterapia, hoje tem muito estudo sobre cores. Márcia, eu tenho um material sobre cores muito bom também, tá? E que não tem como a gente hoje desenvolver aqui. Mas é um estudo fantástico, porque as pessoas podem usar a visualização mental de determinadas cores para alterar o padrão. Deixa eu me dar um exemplo. Tudo aquilo que estimula o movimento do corpo, tá? Vai ter energia vermelha, laranja ou amarelo, são estimulantes. Tudo aquilo que relaxa a mente são cores acima do verde, é o azul claro, o anil, o violeta, o branco puro. Então, se alguém está muito agitado, você não pode botar vermelho ou laranja, você vai agitá-la mais. Se alguém está muito passivo, você não pode botar azul, que ela fica mais passiva. O que você faz? Uma pessoa está muito nervosa, enche ela de azul, violeta. Uma pessoa está fraca, enche ela de laranja. Então, dá para trabalhar com visualização para melhorar o clima mental da gente e alcançar equilíbrio. Você está falando, aí você falou das cores todas dos chakras, né? Vermelho, laranja, amarelo, dos chakras básicos para cima.
né? Do chakra básico É, para cima. E o violeta, o azul, tudo do chakra de cima para baixo da cabeça, né? É é que isso vai pela interessante isso. refração da luz. Hã? Se você projetar um raio de luz em cima de um prisma, ele vai refratar a luz nas 7 cores, que vai do vermelho até o violeta, que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Então, os antigos hindus fizeram um sistema de estudo dos chakras, que são centros energéticos na aura, pegaram o vermelho e botaram na base, e pegaram o violeta e botaram no outro extremo, daí foram fazendo. Laranja, foram selecionando pela refração. Entretanto, Márcia, os chakras mudam muito de cores de acordo com o que a pessoa está sentindo na hora. Então, por exemplo, o chakra da garganta normalmente é azul. Na hora que a pessoa está falando de amor, vai ficar tudo rosa. Mas se ela está falando de ódio, vai ficar tudo escuro. Então, os chakras variam as cores dependendo do que a pessoa está sentindo. Raramente tem uma cor só. Mescla 2 ou 3 ali de acordo com o que a pessoa está sentindo. Olha, muito interessante todas essas explicações. Ô, Wagner, agora voltando para a nossa temática de dormir, a pessoa pode se preparar para poder fazer essa saída do corpo? Existe uma preparação? Cada pessoa tem um jeito, né, Márcia? Então, a preparação que funciona para um não funciona para o outro por questão de temperamento. Por exemplo, se uma pessoa deita e ela tem medo, o medo vai travar qualquer coisa, porque não permite o relaxamento por causa da adrenalina. Se a pessoa não estuda o assunto, ela não tem ideia do que vai rolar. Então, primeiro ponto. Hoje tem muita literatura sobre saídas do corpo, coisa séria, que a pessoa tem que filtrar, é claro. Ela estudando o tema, ela começa a ter uma visão geral. Segundo, leia sobre saídas do corpo na hora de deitar. Porque logo a seguir você vai deitar, então sua mente está preenchida por ideias de saídas do corpo. Não adianta ler saída do corpo na hora que a gente vai sair para trabalhar de manhã, porque não é o momento. Então, o ideal, ou na hora que a pessoa vai meditar ou dormir, enche a mente de leitura de saídas do corpo. Algumas práticas respiratórias ajudam, não tem como mostrar aqui. Outras de visualização de cores ou ativação dos chakras também pode ajudar. Mas, na verdade, é sempre um conjuntinho de coisas que causa preparação e que nunca é igual de um para outro. Agora, o que é que se destaca? 2 coisas. Leitura sobre o tema perto da hora de deitar e pensamentos elevados em relação àquilo que ela quiser buscar. E, ao longo dos anos, Márcia, eu tive gente que falava assim, eu te pago uma fortuna para você sair do corpo e ver se a pessoa que eu amo está tendo um caso. Imagina, coisas assim. Não é possível. Exatamente. Sem nexo, a pessoa sem objetivo, por exemplo. Aí sempre pinta alguém para sacanear, tipo assim, então vai descobrir o número da loto fora do corpo, né? Por que você não descobriu que tinha pandemia fora do corpo? As pessoas começam a extrapolar, sendo que essa experiência, se você almejou algo elevado, você não está ligando para número de loto, nem parede, você está ligando para o valor de consciência que você está buscando. E isso é difícil uma pessoa leviana conseguir entender, que a pessoa leviana ela é imediatista, enquanto que alguém que quer aprofundar a consciência, ela está buscando algo mais alto, algo que não tem nem aqui, e que o sono permite que ela vá lá e busque. Aliás, o Wagner, você que trabalha e estuda tudo isso há tantos anos, diante do que nós estamos vivendo aqui no planeta, você tem alguma, vamos dizer assim, não é informação, mas você tem algum sentimento sobre tudo isso, já que você faz essas viagens astrais? Todo mundo me pergunta isso, Raça, nessa época, é normal. Mas a gente teve há 100 anos a gripe espanhola, tivemos peste negra na Europa, de vez em quando rola uma pandemia. Isso é um evento da própria natureza, Claro. tá? Mas o que acontece? O ser humano hoje, ele tem um acesso à informação muito rápido, pela televisão, internet, redes sociais. Então, 100 anos atrás, na gripe espanhola, não tinha. E eu fui pesquisar a gripe espanhola, foram 50 milhões de pessoas embora, né? tinha cadáver jogado na rua, pessoas de máscara, mas as pessoas não pesquisam. Então, nós estamos atravessando uma crise como a geração de 100 anos atrás dos nossos avós passou, agora é a nossa vez. Então, eu não considero isso uma prova espiritual, uma punição divina, eu considero isso da natureza. E como a gente está aqui, a gente sofre a ação da natureza. E o ser humano também desequilibrou muito a ecologia do planeta. A gente tem um aquecimento global, desmatamento, poluição, e isso pode estar criando isto que está vindo como efeito em cima de nós. Então, o que eu acho? Passada essa crise, imunizado todo mundo vacinado e a gente indo para frente,
A humanidade tem que tirar alguma lição disso, Márcia. O respeito ao outro, porque a gente está contaminando o outro. A prevenção nossa também é a prevenção do outro. Pode olhar quanta gente está ajudando gente carente agora, despertando o coração. Agora, tem sempre uma leva que vai para o ódio, né? Que não aprende nada. A gente tem confusão política, religiosa, ecológica. É uma confusão. Então, passada essa fase, todos aqueles que tiverem um olhar melhor vão ter tirado proveito e vão sair mais fortes, enquanto consciências, incluindo as próprias perdas. Mas quem não ter uma visão maior, só a visão imediatista, vai achar que está sendo punida por Deus. Quanta gente, olha, Deus está punindo a humanidade. Eu não vejo assim. A minha visão é naturalista e muito positiva. Nós vamos atravessar isso e vamos melhorar enquanto raça humana, enquanto coletivo. Eu acho. Olha, eu também tenho esse pensamento, sabe? Eu acho que a gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode. E se a gente está passando por isso, a gente tem que passar isso de uma forma que eleve a consciência das pessoas, que eleve a consciência do planeta, né? Acho que tem que ter uma elevação planetária nessa hora, para que todo mundo se una, para que a gente possa melhorar como o planeta mesmo, né? Enfim, eu tenho esse pensamento também positivo, sabe, Wagner? Ô, Wagner, eu sei que a gente falou sobre um tema difícil, porque, né, são experiências pessoais, né? Coisas que você aprendeu e leu, né? Eu imagino que você tenha muitos relatos também de pessoas que vivem isso e vivenciaram isso. Agora, eu me pergunto muito qual seria a finalidade dessas viagens, né? Qual seria a finalidade disso? Por exemplo, para quem está estudando esse tema e descobriu essa possibilidade, a gente passa 8 horas dormindo, sem fazer nada. Se fosse possível uma abertura que a gente pudesse ir para fora do corpo e aprender algo, quando eu digo aprender algo, num plano mais alto, claro, né, Márcia? O contato com um ser de luz nos melhora. Você encaixa com algum conhecimento a mais, uma força. Márcia, quantas vezes, nas provas da vida que todos nós temos, os altos e baixos nossos, quantas vezes durante uma saída do corpo, eu era energizado por seres de luz para aguentar o tranco de um sofrimento no dia seguinte. Eu encarava aquele sofrimento com luz renovada e atravessava aquilo e tirava experiência. Isso é uma coisa. O segundo, aquisição de autoconhecimento em planos que não tem aqui na Terra, ou seja, informação de luz, de consciência, de pensamento, a possibilidade do encontro com os entes queridos que já partiram, que também depende de várias condições. A comprovação para a pessoa da existência dela, independente do corpo, leva à questão da imortalidade da consciência. E o melhor, Márcio, que é uma das especialidades minhas, eu aprendi com os anos a energizar com as mãos. Você sabe, tem vários métodos, o reiki, a cura prânica, o passe, tem vários métodos. Eu estudei tudo que eu pude e desenvolvi meu jeito, né, que é um somatório de tudo. Então, nestas saídas do corpo, muitas vezes a gente vê alguém que morreu, desencarnou e está apegada, não conseguiu sair. Você aplica a luz e ela passa. E aí, espiritualmente, vai passar para o plano celeste para ser feliz. Você ajuda a soltar pessoas que estão sofrendo enquanto seu corpo está dormindo. Eu acabei me especializando muito nisso. E aí, seres de luz me levam até onde pessoas estão sofrendo e eu aplico luz, volto para o corpo contente, volto com mais luz. E isso é que me dá força. Então, existem vários objetivos maiores do que somente uma experiência fora do corpo. É o contato com seres elevados, é a luz que você pode projetar para quem sofre. Esse planeta está cheio de gente dolorida, sofrendo. Então, se você pode mitigar a dor do outro com a sua luz, que é o que um curador faria aqui, né? Basta falar, eu estou vibrando luz para o mundo. Durante o sono, se esse curador se visse fora do corpo, ele irradiaria mais luz e poderia ajudar mais pessoas. Com certeza. E quer dizer, e a meditação pode nos ajudar muito, né? Nessa, vamos dizer, restauração da nossa pessoa, né? A nossa pessoa física e a pessoa emocional e a pessoa espiritual. Né? Eu acho que você usou a palavra certa, restauração, regeneração. A meditação, ela não é deixar a mente em branco, Márcia, porque a natureza da mente é produzir pensamentos. Eu me lembro a história de um yogi que treinou durante anos para parar o pensamento, Márcia. Quando ele parou, ele pensou assim, parei, isso era um pensamento. Então não dá para zerar a mente, dá para fazer o seguinte, a nossa mente é um rio bem agitado. A meditação torna o rio um remanso. Ela não anula o pensamento, mas o pensamento não te machuca. O clima mental é agradável e você fala, que bom estar aqui.
quando a pessoa não está bem com ela mesma, independente do lugar externo, ela está num péssimo lugar aqui dentro. Eu costumo dizer, mas aquelas casas mal assombradas dos filmes, a maior casa mal assombrada que eu conheço é a mente. Porque é ali que a pessoa cria o seu terror, cria o seu medo, sua agitação. A meditação, ela exonera os fantasmas, limpa a casa, tira a teia de aranha e organiza. Pinta tudo, você fala, que bom estar nessa casa. Então, meditação não é anular a mente, é restaurar a mente. É verdade, porque existem os porões da mente, né? Que são os lugares mais tudo mal assombrado. Os porões da mente. Isso. Agora, exato. Wagner, quero te agradecer muito, nosso tempo está acabando, foi ótimo, passou rapidíssimo, foi muito interessante tudo. E eu espero que as pessoas que nos assistiram, né, fiquem tranquilas com relação a essas sensações que você descreveu, que muitas vezes deixa as pessoas assustadas, mas não é para se assustar, é para entender e relaxar em relação a isso, não é isso? Isso. No YouTube eu tenho um canal com muita coisa, as pessoas podem entrar lá, assistir, tudo gratuito, né? E muito obrigado por você ter me convidado, Márcia. Eu conheço você da televisão, desde a época da Globo, você continua uma apresentadora incrível, simpática, comunicadora, e você nasceu para isso, né? Então, muito obrigado por você ter me convidado. Olha, tá bom? Foi um prazer, Wagner. Quando chegar o livro, eu vou ler e depois te falo, tá bom? Então tá. Obrigado, Márcia. Bom, Até gente, mais. então agora vamos despedir de vocês. E sexta-feira eu estou de volta aqui com o Dr. Kalash, que a gente não pôde fazer aquele dia que caiu, mas a gente vai fazer sobre toda a questão do envelhecimento e nesse momento também, nesse que a gente está passando. Wagner, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite.